Bom, para iniciar a nossa webconferência, nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do coração, para que a gente possa contextualizar nossa aula e para que vocês possam entender tudo que vai ser falado. Então, a gente vai começar falando do sistema de condução do coração. Então, o coração, ele é um órgão muscular com 4 cavidades, mas ele funciona, do ponto de vista da contratilidade, através de 2 fenômenos, o fenômeno elétrico e o fenômeno da contratilidade, da sístole e da diástole. Tá? Como é que isso acontece? Como é que o coração ele começa a bater, a contrair para levar o sangue para todos os órgãos do corpo, assim como os nutrientes? Então, eu tenho um músculo com 4 cavidades, né? E aí nós vamos ter os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, os ventrículos. Mas vamos iniciar falando aqui, ó. No átrio direito sai a cava superior. E do ventrículo direito sai a via cava inferior. Nós vamos ter no ventrículo direito a válvula tricúspide, 3 cúspides, por isso que ela é chamada de tricúspide. Então, o ventrículo direito, quando ele está em diástole, ele recebe o sangue que chega da cava inferior, passa para o átrio direito, abre a válvula em diástole, e depois ocorre a sístole desse ventrículo para a artéria pulmonar, e daí o sangue é levado para oxigenar nos pulmões. Do outro lado, do ventrículo esquerdo, nós vamos ter a válvula mitral, e ela tem 2 cúspides. Quando ele está em diástole para receber o sangue, ele recebe através do átrio esquerdo. Enche, contrai e vai para a aorta. E a aorta leva o sangue para todos os tecidos. Mas para ele exercer essa função de ciclo cardíaco, que a gente chama a sístole e a diástole, tá? Nós vamos ter o fenômeno elétrico. Então, nós vamos começar com o fenômeno elétrico, despolariza, né? Começa a estimular o nó sinusal, que fica aqui na desembocadura da cava superior. E aí, olha, vocês observem que tem esses feixes daqui, tá? Aí o estímulo percorre esses feixes aqui, que é o sistema de condução do coração, tá? Aí chega no nó atrioventricular. Dá um atraso, porque senão os ventrículos vão contrair junto com o átrio. Não, o átrio tem que contrair para encher o ventrículo. Então, por isso que atrasa, para dar tempo dos ventrículos receberem o sangue, entrarem em diástole. Tá? Aí passa o estímulo, sofre um atraso no átrio ventricular, e aí ele vai sendo conduzido para o resto do ventrículo, tá? Dos ventrículos. Aí nós vamos ter o quê? O feixe de Rich. É o sistema Rich-Purkinje. Leva todo esse estímulo, tá, para os ventrículos, através dos ramos, direito e esquerdo. Tá? Quando chega aqui, aí o ventrículo despolariza totalmente para poder exercer a contratilidade. Ou seja, despolarizar significa ativar o coração. Tá? Dessa forma, acontece a sístole e a diástole. E o coração é estimulado a partir do nosso sino atrial, sinusal também, né? E aí ele exerce a função de bomba dele, ok? Bom, aqui numa outra projeção, nós temos o nó sinusal, tá vendo? Olha os feixes, né? Para despolarizar, para ativar os átrios, para que depois eles possam contrair. Então, ativa tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo. O átrio esquerdo, ele é ativado através desse feixe que vai para ele, ó, feixe de Beckmann, tá? E aqui o átrio direito é através dos feixes internodais, tá vendo? E aí ele chega no nó atrioventricular, que é uma estrutura que fica na desembocadura entre o átrio direito e o ventrículo
entre átrios e ventrículos, né? O nó átrio ventricular, triátrio direito, ventrículo direito, aí vai para o RIS, sistema RIS-Purkinje, e aí ele vai ativando, através dos ramos, todo o coração, para que depois ele possa contrair. Então, nós vamos ter o fenômeno elétrico e o fenômeno mecânico. Muito bem, para que vocês possam entender. Mas como é que eu vejo isso no traçado do eletrocardiograma? Isso tudo acontece a nível celular. Mas eu vou passar todo esse trabalho do coração para aquele papel milimetrado, que é o eletrocardiograma. E como é que eu vou ver essas atividades no eletrocardiograma? Então, nós vamos começar falando o seguinte, olha, nós temos o nó sinusal, que é conhecido também como marcapasso do coração, né? E aí ele fica na desembocadura aqui da veia cava superior com o átrio direito, né? Então tá aqui, ó, o marcapasso natural do coração. Ele bate numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto, que é aquela nossa frequência cardíaca que a gente pega no pulso, tá? Então ele estimula o coração numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto, saindo aqui do nó sinoatrial, tá? E onde ele localiza? Na porção posterior do átrio direito, e ele vai ser responsável pela contratilidade dos átrios, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo. Tá, ok, mas como é que eu vou ver isso no eletrocardiograma? Eu vou ver pela onda P, por uma ondinha chamada onda P, que é arredondada. Então, no traçado do eletrocardiograma, a gente consegue ver esse trabalho do nó sinusal, que é expresso pela onda P do eletrocardiograma. Ok. Aí, nós estimulamos os átrios, tá? Aí nós vamos precisar estimular os ventrículos. Aí vai, o estímulo percorre, chega até o nó átrio ventricular, né? Percorre os átrios, chega até o nó AV, que é o nó átrio ventricular, ok? Dá aquela paradinha, então ele recebe os impulsos do nó sinusal, tá vendo? E aí ele vai enviar os impulsos elétricos para que o coração contraia, principalmente os ventrículos, para o sistema RIS-Purkinje, tá? E aí ele sofre aquele atraso fisiológico que a gente já falou, ok? E aí nós vamos chegar no feixe de RIS. Aí o estímulo sai do nó átrio ventricular, ok? E ele vai passar para o sistema RIS-Purkinje, que tem ramo direito e ramo esquerdo, para que ele possa ativar e estimular os ventrículos para que, num outro momento, eles contraiam, tá? Então, aqui, ó, ele inicia a condução para os ventrículos e ele tem dois ramos, né? O direito e o esquerdo. E o esquerdo, ele ainda é subdividido em fascículo, antero superior, póstero inferior e antero medial, tá? Aqui, olha que lindo, o traçado do eletrocardiograma. Então, a gente vai reproduzir, ó, tá vendo? De amarelinho, os átrios são ativados pelo estímulo elétrico, pelo nó sinusal, que está mandando estímulos através dos feixes para ativar os átrios, para que depois eles possam contrair, tá? Tudo bem, como é que eu vejo isso no eletrocardiograma? Pela onda P, ó, essa onda arredondada, né, redonda, que é a onda P. A onda P no eletrocardiograma, ela significa que os átrios estão sendo estimulados e está tudo bem, tá? A nível atrial. Ok? Então, ela representa a atividade dos átrios, ok? E aí, o estímulo vai passar para o átrio ventricular. Ok, como é que eu vou ver isso no eletrocardiograma? Vou ver por essa linha aqui isoelétrica, que começa aqui no final da onda P e início do QRS, tá? Ou eu posso também englobar o início da onda P, tá? Até o início do QRS. Então, o intervalo PR, você vai medir aqui, vai colocar um marca-passo, alguma coisa aqui, tá?
e vai medir do início da onda P ao início do QRS, tá? Que é o intervalo PR. O segmento PR ele começa no final da inscrição da onda P ao início do QRS, tá? E aí depois esse estímulo saiu do nó atrioventricular, que ele passou para os ventrículos, de amarelinho aqui, tá? Aí ele estimulou os ventrículos, que é o estímulo elétrico, tá? Para depois seguir os mecânicos. Como é que eu faço, reconheço esse estímulo aqui no eletrocardiograma? Pelo complexo QRS. Veja bem, é um complexo. É o Q, tá vendo essa onda negativa, o R e o S, tá? Então, ele é representado no eletrocardiograma, essa atividade, pelo QRS. E aí, depois, nós vamos ter a repolarização ventricular. Então, nós vamos ter a despolarização dos ventrículos, que é representado pelo QRS, e depois a gente vai ter a repolarização, que é representada pela onda T. Tá? O segmento ST e aqui a onda T. Tá? Então, aqui a gente chama a onda T de diástole elétrica. Então, vejam bem, nós vamos ter o segmento ST, que é essa linha isoelétrica. Se eu for passar uma reta aqui, eu vou ter, é como se fosse na linha de base, ele bate benzinho na linha de base, o segmento ST, depois a onda T, que é a diástole elétrica, tá? Então, aqui, ó, a onda P, de contração atrial, vem o QRS, para contrair os ventrículos, tá? E depois vem a repolarização ventricular, que é como se fosse uma diástole elétrica, que tem a diástole mecânica. Então, primeiro é o fenômeno elétrico, depois é o fenômeno mecânico. Tá? Bom, para eu poder passar toda essa atividade elétrica para o papel do eletrocardiograma, eu vou começar primeiro falando em derivações. O que são derivações? Derivações exploram o potencial do coração. Então, eu tenho as derivações bipolares e unipolares. Bi de 2 polos e uni de um polo só. Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos ver as derivações bipolares. Vocês, eu acredito que já tiveram oportunidade de ver ou de fazer um eletrocardiograma e observar como é o papel. E lá nós temos o D1. A derivação D1, você vai colocar um eletrodo positivo no braço esquerdo e negativo no braço direito. Então, o estímulo sempre vai do positivo para o negativo, tá? Então, o que acontece? Vai explorar o potencial do braço direito e do braço esquerdo, tá? O D1. O D2 explora a diferença de potencial, tá? Entre o braço direito e a perna direita. E o D3 vai explorar a diferença de potencial entre o braço esquerdo e a perna esquerda, porque você coloca eletrodos. Os eletrodos equivalem àquelas pulseiras que você coloca no paciente. Então, você coloca a pulseira no braço esquerdo, no braço direito e na perna esquerda. Tá? Vamos mais para frente. Então, as derivações, elas recolhem a diferença de potencial entre 2 pontos. Tá? As derivações bipolares. Tá? Então, eu dei o exemplo aqui do D1, tem o D2 e tem o D3. Tá? Então, o D1 ele vai recolher o potencial entre o braço direito e o braço esquerdo de novo. O D2 entre o braço direito e a perna direita. E o D3 vai explorar a derivação do braço esquerdo e da perna esquerda. Ok?
forma como se fosse um triângulo, que a gente chama de triângulo de Eitove. Então, lá no eletrocardiograma, a gente vai ter 12 derivações. Com certeza vocês já viram falar, ou já leram em vários livros, nós temos 12 derivações no eletrocardiograma. Eletrocardiograma de 12 derivações. O que significa isso? Então, significa que tem 3 derivações bipolares, que são o D1, D2 e o D3, que eu acabei de mostrar para vocês, que é como se fosse medir a diferença de potencial entre um polo e o outro polo, entre 2 polos, certo? E as 3 unipolares, que exploram o braço direito, o braço esquerdo e a perna esquerda. Então, vamos voltar aqui só para vocês verem. Então, unipolar, braço direito, que é um polo, braço esquerdo, eu posso colocar o eletrodo só no braço, só no membro, no caso aqui no braço, e na perna esquerda, tá? Então, esses eletrodos é como se fossem as pulseirinhas, ou o próprio eletrodo mesmo, tá? Então, nós vamos ter 3 unipolares, a VR, a VL e a VF, e as precordiais do precórdio, que a gente coloca as perinhas lá. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Mais para frente eu vou explicar melhor. Então, o D1 ele recolhe a diferença de potencial entre o braço esquerdo, tá? Que é o polo positivo, e o braço direito, que fica com o eletrodo negativo. Tá? O D2 explora a diferença de potencial entre o braço direito, que está com o eletrodo negativo, e a perna esquerda, que está com o eletrodo positivo. O D3 explora a diferença de potencial entre o braço esquerdo, que está com o eletrodo negativo, e a perna esquerda, que está com o eletrodo positivo. O AVR fica com o eletrodo positivo no braço direito, o AVL fica com o eletrodo positivo no braço esquerdo, e o AVF fica com o eletrodo positivo na perna esquerda. Isso é convenção. Então, todo eletrocardiograma é convencional. É dessa forma que se posiciona, tá? Os eletrodos. Então, vamos para a prática. Então, olha aqui. Nós vamos ter o V1, que vai explorar as derivações precordiais. E ele é colocado, né, a perinha, o eletrodo, ele é colocado no 4º espaço intercostal, junto da borda external direita, como está aqui na figura. Tá? Depois eu tenho o V2, que é o 4º espaço intercostal esquerdo, na mesma direção do V1, na borda external esquerda. O V3, ele vai ser colocado entre o V4 e o V2. O V4 você vai colocar no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Tá? O V5, 5º espaço intercostal, na linha axilar anterior. E o V6, está aqui o V6, 5º espaço intercostal, na linha axilar média. Tá? Então, isso aqui é para você poder pegar o potencial do coração, a atividade elétrica das derivações precordiais. Então, de novo, aqui a gente vai focar muito nisso, tá, gente? Então, V1, você vai colocar onde? No 4º espaço intercostal, junto ao bordo external direito. Então, você pega o ângulo de Louis, aqui, ó, e conta a partir dele, ele já é o segundo. Quando você pega o ângulo de Louis, ele já é o segundo, terceiro e quarto, desce mais 2, tá? Aí coloca o V1, que é o 4º espaço intercostal junto ao bordo external direito. V2, 4º espaço intercostal junto ao bordo external esquerdo. V3, na metade da distância entre V2 e V4, tá? O V4 é no 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. V5 no mesmo plano horizontal, como se você fosse passar uma reta, tá? De V4 na linha axilar anterior. E o V6 no mesmo plano horizontal de V4 na linha axilar média. Eu estou focando bastante nisso porque quando você coloca os eletrodos de forma incorreta, mal posicionadas, você pode ter alterações no precórdio que podem ser interpretadas
como um infarto, como zona de fibrose, como uma cardiopatia. Então, e muitas vezes é posição de eletrodo, tá? Você pode também colocar esses eletrodos a partir de V6, vira o paciente de costa, tá vendo? E coloca, pode fazer o V7 na linha axilar posterior, V8 no ângulo inferior da escápula, tá aqui o ângulo inferior da escápula, ó, esse ângulozinho aqui, e o V9 na linha paraesternal paravertebral esquerda, tá? Então, aqui, ó, tá? E outra projeção, V2R, tá? Esse V2R a gente pode colocar do lado direito também, mas só quando o médico desconfia que tem infarto do lado direito, tá? V3 a V6 você pode mapear para o lado direito, tá? São colocados no mesmo ponto. É do mesmo jeito que a gente faz para o precórdio esquerdo, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe a derivação D1 no eletrocardiograma, que explora os dois membros, tá vendo? Então, ele sai do braço direito, tá? Para o braço esquerdo. É como se fosse uma cruz, tá? Sempre apontando para o lado positivo, tá? D2, certo? Da perna esquerda, tá? Para o braço direito, derivação D3, AVR, AVL e AVF, tá? Aqui, de novo, as derivações precordiais, para que a gente possa gravar e colocar direitinho os eletrodos, que isso é super importante, tá? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Aqui as derivações dos membros, tá? Que é quando você coloca o D1, o D2, o D3, o AVR, AVL e AVF dos membros, tá? É como se você colocasse a pulseirinha, você coloca a pulseira nos membros. Então, por isso se chama a derivação dos membros. E as precordiais, quando você vai colocar aquela perinha, tá? Os eletrodos para explorar o precórdio, de V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? Daí você conta, são 12 derivações. Vamos falar um pouquinho do eletrocardiograma propriamente dito. Então, olha só, isso é no mundo todo, para que a gente possa interpretar o eletrocardiograma, para a gente poder fazer uma leitura universal, tá? Você precisa fazer o traçado do eletrocardiograma num papel. Esse papel ele é universal para o mundo todo, para que os cardiologistas, para que o especialista, ele possa fazer a interpretação desse eletrocardiograma. Então, vamos ver aqui, ó, tá vendo? Nós vamos ter um papel padronizado que corre numa velocidade de 25 milímetros por segundo, tá? E ele tem um ganho, tá vendo aqui? De 10 milivolts, tá? Eu vou explicar mais direitinho para vocês. Uma das coisas que a gente precisa ficar atento, todos nós, profissionais de saúde, independente de ser médico, enfermeiro, ACS, todo mundo tem que saber quando o aparelho está calibrado ou não, tá? Porque se ele estiver mal calibrado, vai dar problema de bloqueio, vai dar problema de infarto, vai dar problema de frequência cardíaca inadequada, vai dar erro, tá? Então, olha só, observa que esse papel aqui, ele tem quadrados grandes, e dentro do quadrado grande tem os pequenininhos, são 5 pequenininhos na horizontal e 5 pequenininhos na vertical que formam o quadrado grande, tá? Para eu saber que esse aparelho está calibrado, eu tenho que ver isso aqui que a gente chama de stand no aparelho, tá? Então, ele tem que estar numa linha reta, tá vendo aqui? Igual esse desenho aqui, tá? E ele tem que ter voltagem de 0,1 milivolt na vertical, tá? Ou seja, eu tenho que fazer 10 quadradinhos aqui, ó, 10 pequenininhos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que ter 10 pequenininhos de voltagem, ou de amplitude, ou de altura, que é tudo a mesma coisa. Tá? E cada quadradinho pequenininho desse, né, quando a gente conta na vertical, é 0,1 milivolt, que a gente está falando de voltagem, tá? Ou 1 milímetro, ok? Então, ele tem que dar 10 milímetros, ou 10 milivolts. Ampliando esse papel aqui, tá vendo? Então, olha, o que eu falei, olha, o quadradão, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos pequenininhos na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na vertical. Eu puxei aqui, tirei do papel para ampliar. E cada quadradinho desse aqui, ó, tá vendo? Tá? Se eu for contar na horizontal ele me dá em tempo. O tempo é em segundo. Então, cada pequenininho desse no papel do eletrocardiograma, ó, que eu puxei aqui e ampliei, tá? Ele dá 0,04 segundos ou 40 milissegundos, tá? 0,04 segundos na horizontal, tá? E se eu for contar ele na vertical, é 1 milímetro ou 0,1 milivolt, ok? De forma que todo o quadradão aqui, tá? Se eu tenho 0,04 segundo, cada quadradinho desse, eu tenho quanto no tempo? Já que são 1, 2, 3, 4, 5, eu pego os 5 quadradinhos e multiplico por 0,04, tá? E dá 0,20 segundo ou 400 milissegundos se você multiplicar por 1000, tá? E aqui na vertical, dá 1, 2, 3, 4, 5 milímetros ou 0,5 milivolt, tá? Então, eu tenho 0,5 milivolt ou 0,04 segundos. Cada quadradinho pequenininho que eu ampliei aqui do papel do eletro, tá? Como é que a gente analisa agora o eletrocardiograma? Todos nós temos que saber. Primeira coisa que a gente tem que ficar na mente, tá? De qualquer um dos nossos profissionais de saúde. Qualquer profissional de saúde precisa ter essa noção. A identificação. É do paciente? Quem é o paciente que está fazendo o eletrocardiograma? Olhar primeiro, confere se é do paciente. Tá? Constar o nome, a idade, o sexo, o local e a hora. Então, quando vocês forem fazer o eletrocardiograma ou observarem o eletro, tem que verificar o nome, a idade, o sexo, o local e a hora. Principalmente nome, idade e sexo. Tá? O ritmo, tá? Então, o ritmo ele é considerado sinusal quando quem comanda é o nó sinusal, aquele nozinho que eu mostrei que começa a ativar o coração, que bate a 60 a 100 batimentos por minuto, ele estimula, tá? O coração, e ele é representado por essa onda chamada onda P, tá? E essa onda P, ela tem que vir sempre precedendo o QRS, ela vem antes. Primeiro estimula o átrio, depois os ventrículos. Então, onda P, depois, se tiver tudo bem com a condução, surge o QRS, tá? Ela é obrigatoriamente positiva, ou seja, ela é positiva quando ela é para cima, inscrita para cima, desenhada para cima aqui. Imagina a linha de base, ela está para cima. Positiva em D1, D2, na derivação AVF e nas precordiais V5 e V6, tá? Então, nós identificamos, ok, é daquele paciente, verificamos a idade, o sexo, o local, a hora, o ritmo, se é o ritmo sinusal, que é a onda P, que precede o QRS, tá? E agora nós vamos ver a frequência cardíaca. Como é que a gente vê isso? Tá? Então, observe aqui. Eu posso, a partir de uma linha mais grossa do papel do eletrocardiograma, ter uma linha sempre mais grossa, tá?
você conta 300, 150, 100, 75, tá? A partir de uma linha mais grossa, entre um QRS e outro QRS, para você poder conferir a frequência cardíaca. Aí vai 60, 50, essa é uma das formas, tá? A outra forma é você pegar 1.500, porque a velocidade do papel é 25 milímetros por segundo, cada segundo tem 60, tá? Você pega 60, multiplica por 25, dá 1.500, e aí você pega esse 1.500 e divide pelo número de quadradinhos entre um QRS e outro. Então, aqui, vamos supor, tem 5, 10, 15, 20, 21, 22 quadradinhos, contando. Pode contar os grandes, os quadrados grandes, ou pode contar só os pequenininhos também. Mais rápido contar os grandes, tá? E aí você pega os 1.500 e divide. Aqui está dando 23 quadrados, tá? 1.500 por 23, aí você vai encontrar o valor da frequência cardíaca. Como é essa onda P? A atividade do átrio que eu vejo lá no meu eletrocardiograma. A gente vai fazer uma teórico-prática mais tarde, tá? Então, olha, tá aqui a onda P, tá? Ela é medida na horizontal, normal até 0,10 segundos, ok? A amplitude dela, medida na vertical, é até 2,5, tá? Então, amplitude é a voltagem aqui, tá? É o número de quadradinhos, a voltagem dela, a altura, tá? E a vertical é o tempo. Quantos quadradinhos ela está ocupando para se inscrever. Ela é uma forma arredondada, redondinha, positiva em D1, D2, AVF, V5, V6, e obrigatoriamente ela é negativa em AVR, na derivação AVR. E ela tem duas fases, ela é bifásica em V1, lá na derivação V1 do pré-córdio. Tá? O intervalo PR, tá vendo? Vai do início, ele se desenha. No momento que a onda P começa a se desenhar, você começa a marcar esse intervalo PR. Vai do início da onda P até, tá vendo? O início do QRS, que começa com essa onda aqui negativa, e é um complexo QRS, tá? Daí você vai marcar do início da onda P ao início do QRS, é o intervalo PR. Tá? E esse intervalo ele vai englobar a onda P. E o intervalo PR é o tempo que ativa o átrio até chegar no nó AV. Tá? Então, engloba a onda P e o segmento PR. Quanto dura? De 0,10 a 0,20 segundos. Tá? Ou seja, até 2,5 quadradinho na vertical. Passou de 2,5 pequenininho, já tem alteração, tá? Ó, 2,5, tá? A 5 quadradinhos, tá? Intervalo PR, aqui, tá? Desculpa, intervalo PR, tá, gente? Tá? Então, é de 2,5 a 5 quadradinhos, duração de 0,10 a 0,20 segundos, tá? O complexo QRS tem a duração de 0,6 a 0,10 segundos. Corresponde a 1,5 a 2,5 quadradinho pequenininho. Amplitude, geralmente ele é nas bipolares. Quais são as bipolares? D1, D2 e AVF, tá? Ele não ultrapassa 11 milímetros aqui, na altura. Vai contando o quadradinho, tá? E nas precordiais não ultrapassa 25 milímetros. Ele pode ser de forma variada. Tu pode ver ele só como um Q, tá? E não ver. Pode ver só como R e pode ver só como S, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, ó. Aqui é um complexo QRS que você só observa a onda negativa, que é aqui. Então, para eu saber que essa onda é negativa ou positiva, eu tenho que ter o meu parâmetro, é o QRS. O QRS, a primeira onda aqui, antes do QRS, é a onda aqui. Tá? E a onda depois do QRS é a onda S. Tá?
antes do QRS é Q, depois do QRS é a onda S. Aqui, ó, onda R, aqui, ó, onda S, depois do QRS. Tá? Ó. Aqui no eletrocardiograma, tá vendo o R? A onda que vai para baixo, a onda negativa, é o QR. Aqui é um complexo QRS do tipo Q e do tipo R, porque tem onda Q e tem R. Aqui, RS, tem onda R e tem onda S. Então, é o complexo QRS é do tipo RS. E tem o tipo QS, que você não tem o R como parâmetro, então você só tem a onda negativa Q e S, que se juntam, tá? Aqui as precordiais, D1, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Se você observar, olha, o V1 para o V6, olha, o R não vai aumentando aqui, ó, vai aumentando. Tá? E o S, que é a onda S, a onda negativa, depois do complexo QRS, ela vai, de V1 a V6, vai diminuindo até, ó, vai diminuindo bastante, tá vendo? Isso é o normal. Tá? Aí o segmento ST. O segmento ST é essa ondazinha aqui, isoelétrica, do final do QRS, a gente chama, final do QRS, a gente chama de ponto J, o início do segmento ST, tá? Começa onde termina o QRS, geralmente isoelétrica. Então, se ela está desviada para cima, se ela subir essa linha ou para cima ou ela descer, tá? É patológico, pode ser doença coronária, tá? E a onda T, ela é uma forma assimétrica, que é a diástole elétrica, tá? Tem um ramo ascendente lento, vai subindo lentamente e desce rapidamente, tá? Descendente rápido. Ela é sempre positiva em D1, D2, AVF, V5, V6. Positiva como ela está aqui. E ela é negativa em AVR. A gente vai demonstrar mais para frente, tá? Amplitude, a gente não tem um parâmetro para medir a onda T, tá? Que é a repolarização, que é a diástole elétrica. Então, elas são altas e pontiagudas, achatadas ou simétricas, se elas estiverem assim, ela não é normal. Ela é sempre uma onda positiva com ascendente lento e descendente rápida, tá? E a gente não tem parâmetro para medir onda T. E aí tem um intervalo QT, tá? Que é do início do QRS ao final da onda T, tá? Normal é 0,044 segundo, 440 milissegundos, se você multiplicar por 1000. A importância dele é quando ele é prolongado, que o potássio está baixo, o cálcio está baixo, tem determinados fármacos que prolongam o QT, sotalol, amiodarona, tá? E ele, quando ele está curto, é o digital, tá? Mas isso é mais para especialista. E a onda U, que é essa ondinha aqui, ó, no final, tá vendo essa onda aqui? No final da onda T, essa é a onda U, tá? Essa aqui, ó. Essa é a onda U, tá vendo? Após a onda T, essa é uma onda, tá vendo? Ó. Vou ver se eu consigo desenhar, pronto. Corresponde à despolarização dos papilares. Deve ter a mesma polaridade da onda T, tá? Positiva, tá? Se ela está positiva e a onda U negativa, a onda T positiva e a onda U negativa, não é normal. Mas isso a gente não vai focar tanto. O que a gente vai focar agora? Tá? Como que nós vamos utilizar o eletrocardiógrafo? Então, olha, aqui eu trouxe um exemplo de um eletrocardiógrafo, tá? Aqui o gel, não esqueçam, sempre tem que ter gel, tá? Porque o gel, ele ajuda a conduzir o impulso para chegar lá através da pele. Então, olha, a gente vê aquelas perinhas que você vai colocar para explorar as derivações precordiais. E aqui, esse eletro é um eletrocardiógrafo de pulseira, tá?
Aí você vai colocar as pulseiras. Geralmente, os aparelhos hoje em dia mais modernos, eles vêm direcionando, tá vendo? Como esse. Onde é o braço esquerdo? Vem de amarelo, tá vendo? Ó, tá? A perna esquerda, tá vendo? Vem de verde, tá? Aí você coloca a pulseirinha na perna esquerda, tá? Esse, no caso aqui, esse exemplo. Aqui, esse aqui, já diz que tem que colocar o braço direito aqui de vermelho, tá? E aqui, ó, o preto, tá vendo? Na perna direita. Então, é um exemplo que eu trouxe para vocês verem onde a gente vai colocar, tá? As pulseirinhas. Aqui as precordiais. Então, aqui, ó, eles orientam direitinho, ó. Tá vendo? Ó? V1, você pega, puxa lá o eletrodo, tá? Vermelho, V2, amarelo, V3, verde, V4, azul, V5, o marrom, V6, o lilás, forte. E os da perna, dos membros, tá? Então, aqui, ó, claro para cima, tá? Amarelo. E aqui o verde da perna, que é mais escuro. Então, verde e amarelo do coração, lado esquerdo, tá? E preto e vermelho, que é o Flamengo, meu time do coração, do lado direito, tá? Esse eletrodo aqui, gente, geralmente ele é o fio terra, tá? Então, olha que legal aqui, ó, tá vendo? O AVR, tá? Aqui, ó, o AVL, que é o braço esquerdo, AVR, tá? Braço direito, braço esquerdo, tá? V1, quarto espaço intercostal, tá aqui de vermelho. V2 na mesma direção de V1. V3, o verde. V4, orienta aqui o marrom. V5, preto. V6, o lilás. Então, ele vai dizendo tudinho, ele vai te orientando onde você vai colocando, tá? Os eletrodos. Então, aqui são os tipos de aparelho de elétrica que a gente tem hoje em dia, tá? Tem esse aqui, que é um formato digital, tá? Que ele tem essa, tipo uma bobinhazinha, tá? É eletro de fita, tá? É de fita. Aqui, aqui são as pulseirinhas, né? Esse aqui é outro tipo, tá vendo? Você engata isso daqui na pulseirinha, tá? E aí vai se orientando pelas cores. Aqui é outro tipo de fita, tá? Olha, como que você coloca o amarelo aqui, tá? Braço esquerdo, vermelho, braço direito, preto, direito, para baixo, verde, para baixo, esquerdo. Aqui mais de frente, ó, tá vendo? V1, V2, V3, V4, V5, V6. E aí você pode, como eu mostrei no slide anterior, ir para trás, V7, V8, V9, tá? Então, aqui, olha, aqui eu trouxe o aparelho que a gente até um traçado eletrocardiográfico, que a gente faz até no papel do Telesaúde, tá? Então, olha aqui, olha. Eu trouxe para mostrar para vocês que aqui, ó, tá vendo? Marca 25 milímetros por segundo, é a velocidade do papel. Então, você, profissional de saúde, você tem que ficar atento, tá? Nós todos, tá? Porque esse aparelho aqui, ó, ele está medindo 25 milímetros por segundo, que é a velocidade normal do que o papel tem que correr. Ah, se vier 50, não, tá errado. Vai dar problema no paciente, tá? Vai dar um eletro alterado. Então, tem que chamar alguém para calibrar, tá? Ok? E aqui, olha, a calibração dele, 10 milímetros por milivolt, tá aqui, ó. Esse aqui já dá, olha. A velocidade e a calibração, tá certinho, tá? Por que a calibração? Porque tem que ter, ó, tá vendo? Esses pontinhos são os quadradinhos pequenininhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pequenininhos na altura, tá? Como a gente está falando de milímetros, pode ser em milímetros ou pode ser em milivolt, tá? Então, aqui, olha, o QRS é onda P, o QRS é a onda T, tá? P, seguido de QRS, onda T. Quer dizer, o estímulo nasce no nó sinusal, que está representando o átrio, vem o QRS, representando os ventrículos, e a onda T,
que é positiva. Derivação D1, D2, ela tem que ser positiva. E D3, olha quando ela é negativa. Ela fica para baixo. Tá vendo? Olha, aqui é positiva e aqui ela é negativa. Tá para baixo, tá? AVL, AVF, tá? Ok? Aí as derivações do precórdio, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? E aqui, geralmente, vocês observaram que tem um D2, sempre tem um D2 mais longo. Todo eletro tem, porque o D2 é a melhor derivação que tem para a gente ver as alterações no coração, para a interpretação para laudar. É a melhor derivação, tá? E aqui a gente consegue ver direitinho, tá? Eu trouxe outro, esse outro é um outro exemplo que eu trouxe, tá vendo? Esse papel aqui, ele já é um outro tipo de papel que dá uma outra marcação, tá? Aqui, olha, ele já não tem o stand, mas ele tem aqui, olha, ele está dizendo aqui embaixo, 25 milímetros e 10 milímetros por milivolt, tá? Então, tá tudo ok com a calibração dele, tá? Então, prestem bem atenção nisso aqui, tá? Aqui, olha, onda P seguida de QRS, onda P seguida de QRS, onda P, tá? Então, não tem bloqueio, QRS é normal, tá? Ok? E aqui as derivações precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá? Olha esse eletro, quando eu invalido um eletro no telesaúde. Por que eu invalido? Então, olha, se vocês observarem, PQRS, 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 tá? Aí tem o AVR, né? Que é a onda T negativa, o AVL, o AVF, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 periféricas, que é dos braços, e as precordiais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que olha o que está acontecendo aqui. Tá? Cadê o QRS daqui? Só tem essa linha isoelétrica, como se tivesse uma parada cardíaca. Então, o eletrodo soltou. Isso não pode. Eu tenho visto muito isso no telesaúde. Tá? Então, eu invalido. Por quê? Porque eu não consigo interpretar o V6. Ou o eletrodo caiu ou teve algum problema. Geralmente é o eletrodo que cai e solta. Tá? Esse aqui é o mais frequente. Esse aqui eu tenho tido uma série de problemas, um pouco pequenos, tal, porque o que acontece? Tá? Eu invalido. O que vocês acham que está acontecendo nesse eletrocardiograma aqui? Ó, tá vendo? O D1, bora ver a diferença, ele tem que ser positivo, olha o QRS, tá? Tá para cima, ele é positivo, tá? Mas olha aqui, ele tá para baixo, tá? Olha aqui o AVR, eu não disse que ele tem que ter a onda T negativa? Aqui, tá? Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Aqui, olha. O AVR. Aqui. Não, é o mesmo. Não voltei, né? Tá aqui. Tá? Olha a onda T negativa aqui, em D1, porque ela tem que ser positiva, tá? E aqui a VR, ela tá positiva, tá o contrário, tá? O que é isso aqui? D1 com QRS negativo e a onda T negativa. Troca de cabo, né? Trocou os cabos, tá? Então, cuidado, atenção, tá? Isso é que eu quero chamar atenção, tá? O aparelho está calibrado, mas se o aparelho está calibrado, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros de amplitude, por que o D1 está negativo? Porque alguém esqueceu na pressa ou houve algum problema e trocou os cabos, tá? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu estou aberta às perguntas. A gente focou muito nessa parte de como vocês realizam o eletro, como identificar quando o eletro tem cabo trocado, quando identificar quando ele não está calibrado. Isso é extremamente importante, tá? E reconhecer as ondas do eletrocardiograma, quando elas são normais ou quando elas não são.